Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho de João. Este capítulo ficou conhecido como a oração sacerdotal. Independente do nome que tenham dado a esta passagem do Evangelho, nós encontramos aqui importantes instruções de Jesus aos seus discípulos de todos os tempos. Jesus fala em nome do Cristo que habita dentro de cada um de nós. E fala como nosso irmão mais velho, como um espírito incalculavelmente mais velho que nós, que desenvolveu plenamente o Cristo dentro de si e que é o responsável pelos espíritos da terra, é o governante da terra. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Vimos no vídeo número 2 que o Filho é a criação de Deus. Numa visão antropomórfica, Deus é chamado de Pai. Se Deus é o Criador do universo e Deus é Pai, o Filho de Deus é a sua criação, toda a manifestação de Deus. Logos, Verbo, Cristo, Filho, todos esses nomes exprimem a mesma coisa, a manifestação de Deus no mundo sensível. Já dissemos várias vezes que não concordamos com a tradução da palavra grega doxa como glória. O verbo doxazo, traduzido aqui como glorificar, é melhor traduzido nesta passagem como reconhecer ou fazer reconhecer. Jesus pede a Deus que torne reconhecida a sua criação, as suas criaturas, o Filho do Pai, que é Deus, para que também o Filho, que são as criaturas de Deus, reconheçam o Pai. Lembramos que desde o capítulo 13 este Evangelho nos apresenta os discursos de despedida de Jesus. Vamos usar um pouco a razão. Este Evangelho é atribuído a João, o discípulo de Jesus. João teria escrito esse Evangelho mais ou menos uns 60 anos depois desses fatos terem acontecido. Não precisamos acreditar que um senhor de 80 ou 90 anos, como seria o evangelista João na época em que escreveu este Evangelho, lembrasse de todos esses discursos de Jesus, com todas as suas palavras e na mesma ordem em que foram ditos. Não precisamos acreditar na forma do Evangelho, que não tem importância nenhuma. O que tem importância é o conteúdo, a mensagem que o evangelista quer passar para a posteridade. Aqui há uma condensação dos ensinamentos de Jesus, o resumo de um ensinamento cósmico e eterno. Não podemos restringir este ensino de Jesus ao que estava acontecendo naquela época, pouco antes da sua morte. Isso seria diminuir Jesus. Este ensino não é para pessoas, não é para as personagens que interpretamos a cada reencarnação. Este ensino é para o espírito imortal, para a individualidade divina. Quando o espírito está prestes a perceber e contatar mais profundamente o Cristo que habita dentro de si, ele pede a Deus que seja reconhecido como partícula de Deus que é, como instrumento de Deus, para que seus irmãos de humanidade reconheçam Deus através dele. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. No capítulo 1, versículo 14, é dito que o Logos, ou Verbo, se fez carne e habitou em nós. O Logos se fez humano. O Logos divino, que é a manifestação de Deus, tem poder sobre toda a criação e, consequentemente, sobre a humanidade. Mas, num sentido mais restrito, essa afirmação se refere a Jesus. Jesus recebeu a incumbência de conduzir, ao longo de incontáveis milênios, conduzir a humanidade de volta a Deus. Saímos de Deus, pois fazemos parte da criação e toda a criação é de Deus, e voltamos para Deus quando nos conscientizamos da nossa natureza divina e conquistamos o conhecimento íntimo de Deus. Essa é a origem da palavra religião, do latim religare, a religação com Deus. Só pode ser religado aquilo que já foi ligado e desligou-se. Já fomos ligados diretamente a Deus, pois somos sua essência, e nos desligamos para dar início ao processo de individualização. Depois de bilhões de anos de evolução ascendente, através dos reinos mineral, vegetal e animal, hoje estamos no reino hominal,
e rumamos para aquilo que os evangelhos sinóticos chamam de reino de Deus ou reino dos céus, e que aqui no Evangelho de João é chamado de vida eterna. A conscientização e a religação com Deus é possível através da sintonia com Deus, da fidelidade e obediência a Deus, ou o que chamamos de fé, que não é crença. A crença é apenas um dos atributos da fé. Aqui nós temos a comprovação de que vida eterna não é viver para sempre. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não se usava a nomenclatura Jesus Cristo no tempo em que Jesus esteve encarnado entre nós. Isso é uma ênfase dada pelo evangelista ao ensino de Jesus. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele falou como o Cristo, não como o homem Jesus. Tratamos disso no vídeo número 25. Não podemos imaginar Jesus com os nossos personalismos, com as nossas exigências egoísticas e mesquinhas. 2/3 da humanidade não é cristã, e a grande maioria dos que se dizem cristãos só são cristãos da boca para fora. Não podemos conceber que todos estes espíritos estejam perdidos para sempre porque não conheceram Jesus, ou não aceitaram Jesus, ou não reconheceram Jesus como seu Salvador. O que importa é o que realmente somos. E nós externamos naturalmente o que somos através das nossas ações. Há aqueles que dizem que não são as ações que importam, que nós somos salvos pela fé ou pela graça. Alguns acreditam nisso com sinceridade, outros por comodismo. É mais fácil, não precisa fazer nada. E eles se baseiam em Paulo, não em Jesus. Na verdade, não são cristãos, são paulinos. Mas Paulo, ao dizer isso, não contraria Jesus, apenas explica de acordo com o seu entendimento. Todos nós temos vida eterna no sentido de viver para sempre. Somos imortais. Zoeônios, traduzido como vida eterna, é uma qualidade de vida. É uma vida plena em Deus, uma vida plenamente consciente, sem os intervalos de inconsciência que todos sofremos hoje cada vez que reencarnamos. Para conquistarmos a vida eterna, ou vida plena, ou como diz Pastorino, vida imanente, temos que conhecer Deus e a manifestação de Deus, que é o Cristo, seguindo o ensinamento de Jesus. Um bom muçulmano é mais cristão nas suas atitudes do que muitos que se dizem cristãos. O mesmo vale para hinduístas, budistas, judeus ou ateus. Conhecer Deus e o Cristo não é ouvir falar ou ler um pouco a respeito. Conhecer, no sentido bíblico do termo, que pressupõe intimidade, reciprocidade, contato, uma relação pessoal entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra. Eu te fiz reconhecido na terra, dei-te a conhecer na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tendo consumado é a tradução de teleiousa, que se refere a aperfeiçoar. Quando somos fiéis a Deus, nos tornamos instrumentos de Deus. Temos a potencialidade de sermos co-criadores com Deus. Jesus recebeu a incumbência, a delegação da parte de Deus de aperfeiçoar o trabalho de Deus neste planeta. Tendo consumado não é uma boa tradução, pois Jesus não consumou a sua obra. Jesus não terminou a obra que recebeu de Deus por delegação. Jesus continua superintendendo a nossa evolução. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui a palavra doxa é a tradução da palavra hebraica kabod, que no Antigo Testamento se refere ao peso da presença de Deus. Jesus, prestes a deixar o plano físico, pede a Deus para sentir-se novamente sob o peso da presença de Deus, como ele se sentia antes da formação do nosso mundo. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Antes do surgimento da Terra, Jesus já era um espírito plenamente cristificado e recebeu a missão de superintender a evolução de um grupo de espíritos que habitaria este planeta.
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. O nome é a manifestação externa da realidade interna. É a manifestação da essência em forma de existência. Quando Jesus diz que manifestou o nome de Deus, ele está dizendo que manifestou a essência de Deus através de si mesmo. Jesus é a melhor imagem de Deus que nós conhecemos. Jesus manifestou Deus através de si mesmo aos homens, aos espíritos da terra, e eles guardaram o Logos de Deus. A tradução aqui é guardaram a tua palavra, mas não tem nada disso. Palavra é a tradução do grego logos. Lembramos do capítulo 1, versículo 14. O Logos se fez carne e construiu o tabernáculo em nós, ou seja, habitou em nós. O Logos está dentro de cada um de nós, é a nossa partícula divina, que está guardada em nós como um tesouro, como um diamante muito precioso que precisará ser cuidadosamente lapidado para se transformar em joia. Enquanto esteve encarnado, Jesus manifestou Deus a um pequeno grupo de homens que estava mais apto a compreendê-lo. Homens ectocosmo. Ec quer dizer saído para fora, de dentro para fora. Homens do mundo, saídos do mundo, de dentro para fora do mundo. Não para fora do planeta, mas para fora da grande massa da humanidade, ainda muito atrasada para compreender o verdadeiro ensino de Jesus. Apenas um pequeno grupo saiu do mundo, ou seja, destacou-se do mundo pela elevação espiritual. Se referindo a este pequeno grupo, Jesus diz: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Sinceramente não compreendo como seja possível considerar que Jesus seja Deus. Mais de 40 vezes Jesus diz que foi enviado, evidenciando o seu papel subalterno a Deus. Mas tudo bem, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Vamos com calma. Aqui podemos ter a impressão de que Jesus pede a Deus apenas pelo seu pequeno grupo. Logo adiante veremos que isso não é assim. Jesus pede por aqueles que já se destacaram, pois são eles que irão enfrentar as maiores dificuldades. O mundo não costuma aceitar aqueles que se destacam do mundo. A grande massa se perturba ao perceber que alguns dos seus membros destacaram-se acima da média. A conduta e as verdades defendidas por quem já se destacou da grande massa dói naqueles que ainda não se destacaram, pois os seus erros e falhas de caráter tornam-se visíveis. Por isso Jesus pede em primeiro lugar por eles. Eles, os que já atingiram alguma elevação, são justamente os que têm o papel de trabalhar em benefício do próximo, levando o esclarecimento a quem estiver disposto a ser esclarecido. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todos são de Deus, mas nem todos estão receptivos a Deus. Apenas um pequeno grupo descobriu Deus dentro de si através do Logos, do Cristo interno. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Neles sou reconhecido. O Cristo é reconhecido naqueles que já descobriram o Cristo dentro de si mesmos. Este pequeno grupo, por quem Jesus pede a Deus, já descobriu o Cristo interno, o Cristo dentro de si mesmos. Eles estão ligados a Deus, sabem que são de Deus. Todos são ramos da videira verdadeira, como vimos no vídeo número 29. Os membros deste pequeno grupo por quem Jesus pede a Deus são os ramos que dão fruto, os ramos que recebem a seiva da videira, a seiva do Cristo. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Aqueles que defendem que Jesus é Deus, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um, têm a fragilidade do seu argumento escancarada neste versículo.
Jesus é um com Deus porque desenvolveu plenamente o seu Cristo interno, mas esse é o destino de todos nós. É isso que Jesus está pedindo, que os membros do pequeno grupo que já se destacou acelerem a sua evolução para se tornarem um com Deus e com Jesus. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Percebemos aqui novamente que Judas cumpriu um papel importante na trama protagonizada por Jesus. Se Jesus está dizendo que o perdido se perdeu para que a Escritura se cumprisse, é porque a participação de Judas estava prevista, fazia parte do planejamento. Filho da perdição é o perdido, assim como o filho da paz é o pacífico, o filho da luz é o iluminado. A palavra perdição tomou um sentido pejorativo com o tempo, mas a perdição de Judas aqui é a perdição de todos nós. Estamos ainda perdidos da paz de Deus. Podemos estar no caminho, mas estamos ainda muito longe de conhecermos Deus e de experimentarmos a paz oferecida por Jesus. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Dei-lhes a tua palavra. Na verdade, dei-lhes o teu logos. O mundo, a grande massa dos espíritos da terra, odeia aqueles que não são do mundo, aqueles que se destacaram da grande massa, aqueles que não vivem a mesma vida e não têm os mesmos valores que a grande massa. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não pede que Deus tire eles do mundo, porque isso seria contrário às leis de Deus. Todos temos que evoluir passo a passo, experimentando e superando as provas relativas a cada estágio evolutivo. O mal é a estagnação evolutiva. O mal, que é confundido às vezes com um ser real, a que chamam de diabo, demônio, Satanás e outros nomes, é o apego à matéria, é a escravização às sensações e emoções da matéria, é a estagnação evolutiva. Permanecer indefinidamente neste estágio evolutivo é o mal. Jesus não pede a Deus para nos tirar do mundo, não pede para pular etapas, mas pede que nossa evolução seja rápida e efetiva para nos livrarmos do mal da estagnação evolutiva. Algumas versões traduzem mal como maligno, querendo dar a entender que se trata do diabo. A palavra traduzida como mal ou como maligno é poneron. Poneron deriva de ponos, que quer dizer labuta, trabalho. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Adão ouviu a seguinte condenação por parte de Deus: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Essa alegoria se refere à descida, ao mergulho do espírito no plano físico. Neste plano físico em que vivemos encarnados, neste plano de matéria densa, é preciso muito trabalho para evoluirmos. O trabalho, desde o Gênesis, nos é apresentado como um castigo. O trabalho é o castigo do homem por ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O espírito, nos primórdios da sua consciência, adquiriu livre arbítrio e iniciou o processo da sua purificação. Castigo quer dizer purificação. Iniciou seu longo processo de purificação através de sucessivos mergulhos na matéria densa para experimentar e desenvolver o trabalho. Trabalho, ou labuta, que em grego é ponos, de onde deriva poneron, que é traduzido como mal ou maligno. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Cristo, ou Logos, em Jesus, disse: eu sou a verdade. Santifica-os na tua verdade. O teu Logos é a verdade. Santo na Bíblia quer dizer separado para Deus, voltado para Deus, dedicado a Deus. Santificar na verdade é separar para a verdade, voltar, dedicar para a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E por eles me santifico a mim mesmo. O texto grego não diz por eles, mas acima deles. Hyper é acima, além. Jesus recebeu a incumbência de conduzir os espíritos da terra de volta a Deus através do longo caminho evolutivo. Estando acima de nós, além de nós, Jesus santifica-se, volta-se totalmente para Deus, para que nós também sejamos santificados na verdade, para que nos voltemos totalmente para a verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Agora Jesus inclui a todos no seu pedido a Deus. Este versículo pode ser traduzido assim: não peço só acerca deles, mas também acerca dos que aderem a mim através do seu Logos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Deus é o Criador do universo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que chamamos Deus é a lei. A sua vontade é a lei. Para quem acredita que Jesus é Deus, a vontade de Jesus é lei. E para quem, como eu, acredita que Jesus é um espírito plenamente cristificado, em perfeita comunhão com Deus, a sua vontade também é lei, pois a sua vontade é totalmente integrada à vontade de Deus. E aqui nós encontramos a palavra vontade. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. A palavra traduzida como quero é telo, derivada de telema, que quer dizer exatamente vontade. A vontade do Cristo, que é a vontade de Deus, é que nós estejamos com o Cristo onde Ele estiver. O esforço para alcançarmos essa condição depende de nós. Se isso dependesse de Jesus, como pregam aqueles que atribuem a salvação à graça, teríamos que admitir que Jesus fracassou e que continua fracassando todos os dias, pois o que mais vemos por aí são pessoas muito distantes do Cristo. Também não podemos conceber de jeito nenhum essa monstruosidade que chamam de determinismo salvífico, segundo o qual Deus escolheu desde o início alguns para si e o resto que se dane. Porque tu me amaste desde a fundação do mundo. Fundação é a tentativa de traduzir a palavra grega katábolis. Katá significa sob, embaixo de, abaixo. Bolê quer dizer lançar, jogar, atirar. É a origem da palavra bola. Catábolis, então, pode ser entendido como lançado para baixo, jogado para baixo. Isso explicaria a formação do planeta através da condensação de energia. O rebaixamento das vibrações de energia formaria a matéria densa do planeta. Mas catábolis também pode ser entendido como plano, projeto, propósito, algo lançado por baixo como base, como sustentação. Strong traduz catábolis como infraestrutura que determina a direção inteira. A fundação do mundo, mencionada por Jesus, seria então o grande planejamento do mundo, o projeto cósmico para a evolução de alguns bilhões de espíritos, superentendido por Jesus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus se refere a Deus agora como o Pai justo. Fica demonstrado que ninguém recebe favores de Deus. Recebemos o que é justo, a cada um segundo as suas obras. Muito obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado